Glória a Deus. Atos capítulo 2 e versículo de número 42 da palavra do Senhor. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Atos, livro de Atos está depois do Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Levante a sua Bíblia ou a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, diga, fale comigo pela tua palavra. Diga, eu preciso e necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, nós acabamos de ler uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que começa da seguinte forma: e perseveravam. A perseverança, ela é uma das maiores virtudes que existe. Jesus falou assim, persevereis até o fim, para que recebeis a coroa da vida. A perseverança é algo extraordinário, porque alguém que persevera, ele está acreditando naquilo que aparentemente ainda não existe. Isto é a perseverança. É perseverar em algo, é colocar a sua força, é colocar a sua capacidade, é colocar a sua mente, o seu coração em alguma coisa, ainda que esta coisa aparentemente não evolua e não cresça. Perseverança, ela tem a sua aliada, que é a fé. Queridos, uma pessoa perseverante dificilmente ela vai fracassar, seja na vida material ou seja na vida espiritual. Porque uma pessoa perseverante, ele pode colecionar derrotas, ele pode colecionar lágrimas. Se você parar para conversar com alguém que venceu na vida, esse alguém, na sua maioria, é alguém que teve muitas derrotas, é alguém que chorou muito, obreiro Juarez, é alguém que talvez fracassou em algumas áreas, é alguém que perdeu muito na vida, mas é alguém que não desistiu. A perseverança, ela é a sua maior aliada, porque ninguém vai perseverar por você. Um dia eu ouvi uma pregação, e nessa pregação dizia assim, ninguém vai acreditar por você, você precisa acreditar. E isso entrou no meu coração, e eu entendi que acima de tudo eu precisava acreditar naquilo que Deus havia colocado em minhas mãos. Por isso que você sempre vai me ver entusiasmado, seja no pouco ou seja no muito, seja com 1 ou seja com 50, seja tendo ou seja não tendo, porque eu preciso acreditar, eu preciso depositar a minha força, eu preciso perseverar. A igreja primitiva, ela tinha uma qualidade que falta para a igreja de hoje, que é a perseverança. Infelizmente, vivemos em uma época em que as pessoas, elas não perseveram. Qualquer lutinha, obreiro Roberto, já desanima a pessoa. Qualquer dificuldade já afasta a pessoa da igreja. A igreja primitiva, as pessoas eram mortas literalmente por causa da sua fé. Os cristãos da igreja primitiva, eles eram lançados aos leões por causa da sua fé. Teve um mártir chamado, se não me engano, Inácio de Antioquia,
ele seria lançado às feras, para ser morto pelos animais. E sabe o que ele disse? Levem-me, para que eu seja devorado, porque eu sou o trigo de Cristo que será moído. Ou seja, as pessoas perseveravam. Irmão, a vida cristã, ela é uma batalha. Desde que você acorda, você já está em um campo de batalha. Em primeiro lugar, contra você mesmo. Em segundo lugar, contra o diabo. O diabo luta contra você. O diabo quer te afastar da presença de Deus. O diabo quer te tirar da igreja. O diabo quer que você negue a sua fé. Então é uma batalha. A vida cristã em si, ela é uma batalha. E o que Deus quer de nós? Perseverança. Você precisa perseverar. Nem todo dia, irmão, vai ser um bom dia. Nem todo dia vai ser um dia feliz, aparentemente. Nem todo dia tudo vai dar certo, vai ser, tudo do bom e do melhor. Não. Vai ter dias de choro. Vai ter dias de pouco. Vai ter dias de escassez. Vai ter dias em que o céu vai estar de bronze e a sua oração aparentemente não vai subir. Vai ter dias que você vai se sentir desanimado. Vai ter dias que a angústia vai dominar o seu ser. Só que em todos esses dias temos a promessa de que o Senhor está conosco. É a nossa maior garantia. Olhe para a sua vida. Olhe para o que você já passou. Olhe para as guerras. Olhe para as lágrimas. E eu te faço uma pergunta retórica: as dificuldades que você passou fizeram bem ou fizeram mal a você? Responda para você mesmo. Se eu olhar para tudo que eu já passei nesses meus poucos 28 anos, eu agradeço a Deus. Todo não que Deus me deu, toda porta que Deus fechou, toda dificuldade que eu enfrentei, a cada dificuldade o coração ficava mais dependente de Deus. A cada dificuldade o coração ficava mais humilde. A cada dificuldade o coração confiava mais na providência do Senhor. Eu não digo que hoje eu tiro de letra. Não tiro de letra. É oração, é clamor, é súplica, é ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Mas eu já entendi que tem um caminho que a dificuldade se apresenta, mas tem a promessa de que Deus me dará graça para vencê-la. Então, queridos, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele começa dizendo: e perseveravam. Perseverar não é algo fácil. Permanecer na igreja não é fácil. Buscar a Deus não é fácil. É prazeroso, preenche a alma, mas não é fácil. Porque Jesus falou que temos uma cruz para carregar todo dia. Todo dia, irmão, é uma cruz que temos que carregar. Cada um de nós aqui tem uma cruz. Cada um de nós. Talvez tenha alguém aqui que, se tu abre a tua conta, está uma bênção, mas você está passando por outra dificuldade. É uma depressão, é uma angústia de alma. Cada um de nós aqui tem uma cruz para carregar. Cada um de nós. Só que precisamos perseverar. E a Bíblia diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja bíblica. A igreja primitiva era uma igreja enraizada na palavra de Deus. Quer ver uma igreja dar fruto? Fruto não é quantidade. Fruto é diferente de quantidade. Quer ver uma igreja dar fruto? Não ter escândalo, não ter adultério, não ter roubo, não ter imoralidade. Quer ver uma igreja dar fruto? É se essa igreja está firmada na palavra. Pode ser uma igreja pequena, pode ser uma igreja que luta diariamente, mas é uma igreja que você não vai ver
que deu escândalo. Você não vai ouvir, sabe por quê? Porque é uma igreja edificada na palavra. A igreja primitiva era uma igreja que era edificada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. E eu vou perguntar para você: há quanto tempo você não tem meditado na palavra de Deus? Seja sincero. Há quanto tempo que você não tem mergulhado na palavra de Deus? Ah, pastor, mas o senhor está pregando aí, eu estou lendo a Bíblia. Não. Eu estou falando você e Deus. Você dizer: Deus, agora eu quero ouvir a tua voz. E você abre a sua Bíblia e você mergulha no que Deus quer falar com você. Vou perguntar de novo: há quanto tempo? Ah, pastor, não tenho tempo. A palavra ordena que devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? É organizar o nosso tempo. Eu chamo a minha esposa, que abaixo de Deus é uma das pessoas que eu mais amo, junto com a minha filha, e eu digo assim para ela: segunda-feira eu estou na igreja, porque eu vou abraçar todo mundo, eu vou conversar, eu vou atender. Terça-feira eu estou grudado com vocês. O meu tempo é para vocês. A gente vai assistir filme. Primeira vez que eu estou abrindo minha vida pessoal aqui. Não gosto de fazer isso. A gente vai assistir filme, vai caminhar. É de vocês. Quarta-feira, 6 da tarde, eu já estou com a igreja aberta, porque eu preciso dar o meu melhor para Deus. Quinta-feira eu vou cuidar de vocês. Sexta-feira eu vou estar na igreja. Sábado eu vou cuidar de vocês. Domingo, 7 da manhã eu estou pulando, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Então veja que a organização desse tempo me permite cuidar da minha casa, sem deixar de cuidar da casa de Deus, sem deixar de dar o meu melhor para Deus, porque toda pregação eu preparo. Então, quando nós dizemos assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, talvez não é falta de tempo, talvez é falta de organização. Eu vi um vídeo, um documentário de um rapaz, ele leu mais de 1000 livros. Mais de 1000 livros. Sabe em que horário ele lia? No horário dos intervalos de almoço. Então, a igreja primitiva está escrita assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? A vida, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos, o Antigo Testamento e a vida de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento virginal, o seu crescimento junto com o seu pai, junto com a sua mãe, a sua morte, a sua ressurreição. A igreja perseverava. Então o que eu entendo com isso? Se a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, é porque não era fácil, porque tudo que exige perseverança, logo não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Tem dias que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Tem dias que eu não tenho vontade de orar. Tem dias que eu não tenho vontade de me conectar com as coisas espirituais. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso perseverar. Hoje, 7h30 da manhã, eu já estava lendo o capítulo 16 do Evangelho de João. Li o capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4 e Atos 5. Por quê? Porque eu preciso perseverar. É igual vir na igreja. Quem viu aquela chuva que deu domingo, aquela chuvona, vocês viram antes do culto? Vocês viram? Tava bom para dormir, tava ou não tava? Sim ou não? Ela é vontade de virar para o lado e falar assim: hoje eu não vou. Diga glória a Deus. Mas quando você saltou da cama, seja para ir para o seu trabalho ou vir para a casa do Senhor, você venceu a você mesmo. É perseverança.
Então a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Agora veja só, continua aqui, ó, e na comunhão. A igreja primitiva era uma igreja que tinha comunhão. Sabe qual é a virtude da nossa igreja? Igreja Comunidade da Graça? Que a nossa igreja tem comunhão entre os irmãos. Todo mundo se conhece, todo mundo fala com todo mundo, todo mundo abraça todo mundo ora por todo mundo. É comunhão. Igreja não é uma empresa, igreja não é uma balada, não. Igreja é um organismo vivo, em que a ordem de Deus é que nós nos amemos. Eu amo vocês de todo o meu coração, amo vocês com toda a minha alma, e quando vocês não vêm na igreja, eu sinto falta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos faz ter comunhão, ele nos faz amar o Breredelane, as pessoas, amar pelo que a pessoa é, amar o indivíduo que é imagem e semelhança do Criador. Então eles tinham comunhão. Continue aí comigo. E a Bíblia diz que eles estavam juntos no partir do pão. Na igreja primitiva, os irmãos não tinham falta de comida, porque a Bíblia ordena que nós primeiro devemos cuidar dos domésticos da fé. A prioridade, você sabe qual é a minha prioridade? É saber se uma das minhas ovelhas tem alguma necessidade. É a minha maior prioridade. O compromisso que eu tenho, é claro que se eu puder ajudar quem eu tiver possibilidade, glória a Deus. Só que a minha missão como um cristão é cuidar dos domésticos da fé. É a Bíblia quem diz isso. Tende cuidado dos domésticos da fé. É olhar para a necessidade do meu irmão, e se Deus naquele momento me deu condições para suprir aquela necessidade, eu devo fazer, porque é meu irmão na fé, é alguém que professa a mesma fé que eu professo, é alguém que crê no mesmo Deus que eu creio, é alguém que faz parte da mesma família que eu faço. Então a minha prioridade é com os domésticos da fé. Quando Jesus fala assim, ó, tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, estava doente, já preguei isso uma vez. A quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo ao seu povo, que por amor a ele perderam casa, foram presos, alguns foram apedrejados, ficaram doentes, e pela falta de comida acabaram contraindo doenças. Aí Jesus falou: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então toda vez que você estende a sua mão para um doméstico da fé, ou para um irmão, para a casa de Deus, enfim, você está cumprindo exatamente o que Jesus falou. Aí Lucas continua e diz assim, ó, e nas orações. Sabe por que a igreja primitiva era uma igreja fiel? Porque era uma igreja que orava. Queridos, Deus não quer uma igreja popular. Deus não quer uma igreja que tenha pessoas famosas. Deus não quer uma igreja rica. Deus quer uma igreja fiel. Vou falar de novo. Deus não quer a igreja que tenha o sucesso do sertanejo, o sucesso do futebol. Não, não. Deus quer uma igreja fiel. Ainda que no esporte, no teatro, enfim, tem alguém que se destaque. E a gente pode ver jogadores de futebol que são cristãos, atores de Hollywood que são cristãos. Mas o que Deus quer de verdade é uma igreja fiel. A igreja primitiva era uma igreja perseguida, mas era uma igreja fiel. A igreja primitiva era uma igreja pobre financeiramente falando, mas ao olhar de Jesus era uma igreja rica.
Jesus olhou para a igreja de Laodiceia nas cartas do Apocalipse e disse assim: ó, tu é miserável, tu é pobre, tu é cega e tu é nu. Era uma igreja riquíssima financeiramente falando, mas ao olhar de Jesus era uma igreja pobre. Jesus olha para a igreja pobre, uma das 7 igrejas, e Jesus diz assim: ó, eu te digo que tu és rica, porque era uma igreja fiel. Você sabe por quê? Você olha hoje em dia e você diz assim: está difícil acreditar em alguém, está difícil acreditar em pastor, está difícil acreditar em igreja. Sabe por que isso? Porque a igreja deixou de orar. A oração não é mais uma prioridade. A oração não é mais uma prioridade do pastor da igreja, não é mais uma prioridade dos membros da igreja. É uma igreja que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem a melhor cadeira, tem o melhor som, tem tudo do bom e do melhor, tem o melhor ar-condicionado, tem o melhor telão de LED, só não tem o mais importante, a presença de Jesus, porque não é uma igreja fiel. Não é fiel porque não ora. A igreja primitiva, ela era perseverante na oração. O cristão que não ora, ele já morreu espiritualmente. Você precisa, querido irmão, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca ao Senhor. Eu e você devemos orar como um hábito, orar como a intimidade entre nós e o nosso Senhor, entre o nosso Criador. A igreja primitiva, ela orava. Agora, veja o que diz o versículo 43, e eu me encaminho para o final da pregação. Olha o que diz a palavra, diz assim, ó: e em cada alma havia o quê? Havia o quê, meus irmãos? Temor. Eu vou ler novamente. E em cada alma havia o quê? Temor. Se você pesquisar o significado puro e simples da palavra temor, sem acréscimo, vai estar lá escrito: temor é medo, pavor de algo ou de alguma coisa. Agora, se você colocar lá o que é temor ao Senhor, qual é o significado? Vai estar lá escrito: respeito profundo. Se você colocar só a palavra, qual é o significado da palavra temor? Vai estar lá escrito: medo, pavor, angústia. Agora, se você colocar qual o significado da palavra temor ao Senhor, muda totalmente o significado, porque vai dizer assim, ó: respeito profundo. A igreja primitiva, ela era uma igreja que tinha um respeito profundo pela pessoa de Deus. Você sabe o que falta hoje em dia? É temor ao Senhor. Não é medo de Deus, não é medo do inferno, não, mas é um temor no que diz respeito ao respeito profundo pela pessoa de Deus. Hoje em dia, antigamente, quem aqui tem mais de 30? Levante as mãos. Mais de 30, eu tenho 28, não estou nessa casa ainda. Como é que você conhecia um crente? Seja sincero. Alguém pode me dar alguns adjetivos, algumas características? Pela roupa, as vestes. Bota um crente de hoje em dia do lado de um ímpio e procure uma diferença. Zero. É cabelo platinado, sim ou não? É ou não é? Cabelo platinado, falando em gíria, chamando Jesus de você. A gente vive numa época que chamam os homens de Senhor e Jesus de você. Mas o que é isso? É porque não há temor no coração. Não é medo de Deus. Não há respeito profundo. Eu sou jovem, mas desde que me conheço por gente, por indivíduo, por ser humano, eu estou na igreja.
E desde os meus tempos de criança, eu conhecia um crente pelo respeito profundo. Eu não conhecia, no meu tempo de criança, um crente que não chegava na igreja e a primeira coisa que ele fazia era orar. Respeito profundo. É a casa de Deus. Então, na igreja primitiva, diz assim, ó: e em cada alma havia temor, respeito a Deus, respeito pela casa de Deus, respeito pela pessoa de Deus. Queridos irmãos, Deus quer levantar homens que tenham um coração temente, mas temer não de ter medo, temer no sentido de respeitar profundamente a pessoa do Senhor. Eu não consigo subir no altar sem pentear o meu cabelo, não consigo. Não é vaidade não, é respeito. Imagina eu botar um platinado na minha cabeça e subir no altar de Deus, um exemplo. Não, porque é reverência. Eu não consigo subir nesse altar sem dobrar o meu joelho ali naquele canto e dizer assim: Senhor, sobe comigo, porque nesse momento eu irei pregar a tua palavra. É respeito por Deus. A igreja primitiva. E olha o que diz assim, ó, veja só: e em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que tinha milagres? Por que tinha maravilhas? Porque que Pedro, quando subiu ao templo, na hora da oração, ele viu um aleijado mendigo pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz assim, ó: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É temor. Se eu chegar nessa igreja, eu subi nesse altar e eu ver essas cadeiras desalinhadas, eu desço na hora e eu alinho cadeira por cadeira. Sabe o que é? Respeito pela casa de Deus, respeito profundo pela pessoa do Senhor. Não é um respeito manifesto em uma falsa religiosidade, mas é um respeito que vem de dentro e parte para fora. É saber que eu estou na casa de Deus, é saber que eu estou na presença de Deus. Quando nós temos esse senso de respeito pela pessoa do Senhor, nós enxergamos na nossa vida milagres, maravilhas. É, irmão, tem gente que está edificando a casa sobre a rocha, mas se você tem temor a Deus, pode vir o vento que vier, ela não vai cair, ela vai permanecer. Vai passar irmão, vai sair irmão, vai chegar irmão, vai sair irmão, mas você vai estar ali, ó, firme. Por quê? Porque a própria mão de Deus te sustentará. Então a igreja, e eu encerro, a igreja, ela via maravilhas porque havia temor, porque havia oração, porque havia amor ao próximo. No partir do pão, ninguém ficava sem comida, ninguém ficava sem o pão de cada dia. Toda necessidade era suprida, e é o que Deus quer da sua igreja. Deus quer comunhão com Ele, Deus quer temor a Ele, Deus quer amor ao próximo, e Deus quer cuidado para com os necessitados. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer da sua igreja. E eu encerro no versículo 44, que diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe qual é mais uma das características da igreja primitiva? É que era uma igreja que estava sempre junta. Se alguém olha para você e fala assim, ó, eu sou crente, mas não gosto de igreja, você tem a total autoridade para dizer assim, ó, mentira, mentira. Porque não existe salvo que não queira estar perto de outro salvo. Não existe crente que não queira estar perto de outro crente. O prazer do cristão
é estar próximo do seu irmão na fé, do seu irmão em Cristo. E a palavra está dizendo assim, ó: e todos estavam juntos, próximos, unidos, levando cada um o fardo um dos outros, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um amando o outro. Quando um estava fraco, o outro levantava. Quando um estava desanimado, o outro dava ânimo. É isso que Deus quer da sua igreja. Deus não quer, eu vou falar novamente, uma igreja rica. Deus não quer uma igreja, um pastor que mande no presidente da república. Não. Deus quer uma igreja fiel. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja que tem amor ao próximo. Deus quer uma igreja que ora. Deus quer uma igreja que, por menor que ela seja, ela reflita a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro fazendo essa pergunta para você: você tem sido esta igreja? Porque a igreja não é quatro paredes, a igreja é você. Eu pergunto: você tem sido essa igreja que ora? Essa igreja que divide o pão? Essa igreja que tem comunhão? Essa igreja que tem o temor ao Senhor? Você tem sido esta igreja? Será que eu tenho sido esta igreja? Saia daqui hoje, responda para você mesmo: será que eu tenho sido esta igreja que ora? Será que eu tenho sido esta igreja que divide o pão? Será que eu tenho sido esta igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus? Será que eu tenho sido esta igreja que tenho prazer na comunhão dos meus irmãos na fé? Será que eu tenho sido esta igreja que nunca aconteça, mas digamos, o que eu duvido que um dia aconteça, que eu perca o prazer de estar na comunhão com os meus irmãos? Eu deixei de ser um cristão fervoroso. Que não aconteça, mas digamos que eu não acredito, que eu pare de orar. Eu deixei de ser um cristão que a Bíblia ordena que eu devo ser. O que eu não acredito, mas digamos que aconteça, mas eu não acredito, que eu negue o pão ao meu próximo. Eu deixei de ser um cristão que a Bíblia ordena, que a Bíblia recomenda. É o que Deus quer de nós. Deus não quer a tua riqueza. Deus quer que você seja esta igreja. Você acha, irmão, que eu quero influência política, financeira? Não, nem quero. Eu quero cuidar do povo que Deus me deu. Eu quero amar a igreja de Jesus. Quando eu fui lá na Lesc, e na sessão dos deputados, estavam todos lá reunidos, o presidente, todo mundo. O deputado fez lá aquela homenagem, citou o nome da igreja, meu nome. Eu disse: Deus, ao Senhor a glória, mas o meu alvo é cuidar da tua igreja. Fique de pé. Saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero ser essa igreja que ora. Eu quero ser essa igreja que tem comunhão com os santos. Eu quero ser essa igreja que divide o pão com o meu irmão que está em necessidade, com a obra do Senhor que está em necessidade. Eu quero ser esta igreja.